Agora vejam algo aqui. Estava dizendo que ele esteve ali com o anjo. Agora, já para essa etapa, a Igreja do Senhor está pronta e preparada para receber essa visita. Portanto, tem que haver um tempo de preparação, como ele disse, consagra-te para a visita dos anjos. Veja, houve algo que ele tinha que fazer, consagrar-se para essa visita dos anjos. E assim também esteve sendo falado ao povo neste tempo final que se consagrem para a visita que teremos em breve, da sexta dimensão. E vejam vocês um ensinamento que o irmão Branham nos fala, numa ocasião, na mensagem, uma total liberação, nos diz, ele está falando de que antes de ir diante de Deus para pedir algo, a pessoa corrigir as coisas primeiro, porque enquanto há pecado, Deus não escuta a oração. E ele está falando que antes de ir à presença de Deus, ir à pessoa que ferimos, ou faltamos ou falhamos. E ele diz, eu tive que fazer isso. Ele vem relatando tudo isso, mas para não ler tudo. E eu sei que fiz mal. Eu menti. Causei a minha esposa mentir. Eu creio que eu mencionei, contei aqui na igreja. Foi uns dias, alguns dias, não faz muito. Faz como 6 semanas atrás. Os advogados me mantinham tão aflito sobre essa investigação, até que quase não sabia onde estava. Eu acabava de chegar à minha casa, do escritório, para tomar o jantar. E o número do telefone privado soou. Estava sentado na mesa. E Meda foi responder o telefone. Ela pegou com a mão e disse, são esses advogados de novo. Eu disse, recordem que toda a vida do irmão Branham e sua família e tudo reflete ou refletiu este tempo final. Eu disse, eu não podia, eu não suporto mais, sinto como se a minha cabeça fosse sair. Estou perdendo minha mente, somente tirando, indo para esse lado e para o outro lado, e para o outro lado. Eu disse, não posso suportar. E me levantei, eu disse, diga que eu não estou aqui. Ou seja, se levantou e correu e disse, eu não estou aqui, e se foi. Talvez muitos fizeram isso como que, eu vou e não respondo o telefone. Vejam, era algo que talvez normal, mas vejam o ensinamento tão grande. Diz, e me levantei e eu disse, diga que eu não estou aqui. E corri atrás da casa. Quando voltei, ou seja, quando ele voltou a entrar em casa, pela porta que tinha saído correndo, diga que eu não estou. E entrou. Meda é muito consciente dessas coisas. Ela me encontrou na porta, quase chorando, ou seja, Meda estava chorando. Ela disse, Billy, essa foi a coisa correta de fazer? Você sabe como eu sou. Eu disse, seguro. Eu não estava aqui justo então? Aqui dentro então? Disse, eu não estava ali?
Eu sabia que Deus tinha me condenado por isso. Eu disse, eu não estava aqui dentro nesse momento. Disse, mas você estava aqui quando ele fez a chamada, quando telefonou. Essa tarde, eu fui orar por um bebê doente. E antes de eu sair da casa, o telefone voltou a tocar. Ou seja, nessa mesma tarde tinha acontecido esse incidente, nessa mesma tarde. E o telefone soou, tocou de novo e o pequeno José correu lá e pegou o telefone e disse, pai, papai, você quer que eu diga que você não está aqui? Vê você como o pecado corrompe? Que tipo de família se tornaria essa? 1 de João, capítulo 5, versículo 21. Se o nosso coração não nos repreende, confiança temos em Deus. Sabemos que, enquanto temos pecado que não foi confessado, Ele nunca nos ouvirá. Isso é forte. Mas isso, repete, a igreja necessita dessas coisas. Depois eu comecei a orar por este bebê. E quando comecei a impor as mãos sobre ele, o Senhor me repreendeu e disse, tu disseste uma mentira. Você não está em condição para orar por este bebê. Eu dei meia volta e me disse, Senhor, você somente espere aqui. Eu tenho algo que corrigir. Eu tenho que corrigir algo. Eu telefonei ao advogado e fui lá, embaixo nessa oficina, o chamei, que entrasse, e eu disse, olha, Senhor, eu disse uma mentira. E ele escreve, mentiu. Eu fiz que minha esposa mentisse. Ela disse que eu não estava ali. E eu corri para trás da casa. E eu confessei e contei para ele. Ele caminhou até mim, colocou suas mãos sobre meus ombros, sobre o meu ombro. Ele disse, irmão Branham, eu sempre tive confiança em você, mas agora tenho mais do que nunca. Um homem, ele disse, que está disposto a corrigir seus erros. E eu disse, eu comecei a orar por um bebê. E o Senhor não, ou seja, começou a contar o que tinha acontecido. Só simplesmente me repreendeu no meu coração, ou seja, o Senhor, porque eu sabia que tinha feito mal. Porque eu sabia que eu tinha feito mal, atuado mal. Agora, vejam, vamos fazer uma pausa aí. E nessa mensagem, estejam certos de Deus, vejam algo por essa linha. Nos diz, páginas 6 e 7 diz, como você saberá que quando confessamos nossos pecados e satisfeito todos os requisitos que Deus demanda, nós cremos em Deus. Há certas coisas que têm que ser feitas e serão feitas segundo sua vontade. Talvez confessamos nossos pecados, talvez corrigimos tudo o que estivermos falhando, corrigindo tudo aquilo que sabemos. Cada requisito que Deus demanda, tentamos cumprir tudo. Mas, até contudo, Deus permanece em silêncio. Ele simplesmente não nos responde. Estou seguro de que nessa manhã, estou pregando a pessoas que chegaram a estar nessa situação. Eu mesmo me encontrei nessa situação várias vezes. E ali se refere a essa quando continuamos lendo ali. Eu mesmo me encontrei nessa situação várias vezes, em que revisei minha vida e vi cada pedra e encontrei que fiz algo incorreto. E fui e confessei e disse, Senhor, o corrigirei. E fui e o corrigi. Depois regresso e oro, Senhor, Tu
és Deus, me responde. Estou seguro de que preenchi os requisitos que você pede que eu faça. Fiz tudo o que tu queres. Mas parece que ele não se move. Parecia como que ele fica em silêncio. Ele escreve: silêncio e uma estrela de Davi. Agora recordem, a meia hora de silêncio. E o que acontece? Isso, no livro dos selos, na página 60, 80, que ele diz: veja as coisas que acontecem durante essa meia hora de silêncio do sétimo selo, primeiro Deus. Vejam as coisas que acontecem. E as coisas que estão acontecendo, uma delas é o povo se santificando. Porque algo grande vem. É então quando você tem que estar seguro de que Ele é Deus. Não se desanime. O único é que em seu coração você deve de estar certo de Deus. Esse é meu tema. Esteja certo. Antes de fazer qualquer coisa, é quando você fez tudo o que Ele disse. É então quando você está seguro de que Ele é Deus. É então quando a fé desce, quando a fé trabalha. Aí mesmo, a fé permanece firme. Não se move, porque conhece que Ele é. Você preencheu cada requisito. Você crê que Ele é. E a fé permanece firme. Ó, bendito seja o nome do Senhor. Ó, bendito seja seu nome. A fé não se moverá, porque está segura que Deus permanece e que é galardoador dos que o buscam. Tabernáculo Branham. Oxalá que isso chegue ao profundo. E eu poderia dizer: Igreja Grande Carpa Catedral, oxalá que isso encha o profundo de vocês também. Oxalá que isso chegue ao profundo e que nunca se mova de vocês. Se você preencheu todos os requisitos que Deus exige, e se você crê em seu coração que Ele é, então será que Deus simplesmente está provando sua fé. Ele ama fazer isso. Você confessou o seu pecado, você fez isso. Você já fez tudo o que Ele demanda. E acontece que Ele ainda permanece em silêncio. Em silêncio. Recorde, a fé dirá que Ele é. A fé não se moverá, sem poder explicar o porquê. Mas sabendo que Ele é, e estando certo de que Ele é. Então recorde de que se Ele é, então sua palavra terá que ser a verdade. E se Ele pediu fazer certas coisas e você já o fez, então Ele estará obrigado a guardar a sua palavra. Não retroceda dizendo: creio que não fui curado. Isso é ter uma fé pobre e fraca. Não creia assim. Mantenha sua fé firme. Se você sabe que preencheu todos os requisitos que Deus demanda, e isso vai ocorrer com nossos corpos. Ao preencher todos os requisitos, vamos ser curados. Neste corpo corruptível e temporário, há um corpo eterno e glorificado que não verá morte, que não verá doença. Não haverá nada que o moverá. Ele é. E você está seguro. Os que esperam no Senhor terão novas forças, levantarão asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Agora veja, continua dizendo aqui, onde paramos, na mensagem Uma Total Liberação, diz: depois no próximo dia, minha esposa me disse: para onde você vai? Eu disse: para minha cova. Era um lugar onde ele ia orar
E eu fui para a minha cova, lá em cima em Charleston. Ele escreve a cova, onde estive indo por anos, e eu entrei ali e orei. Orei todo dia, todo esse dia. Ó Deus, nunca deixes que eu faça uma coisa como essa de novo. Me perdoe, Senhor, porquanto comecei a pôr minhas mãos sobre as pessoas doentes para orar. Então, fui repreendido, fui condenado ao redor, como às 3 da tarde. Eu saí e ali, uma pedra grande colocada ali, e eu subi nessa rocha e estava olhando para cima, para o leste. E escreve, olhando para o leste, com minhas mãos para cima, louvando ao Senhor. E era silencioso ali. Havia silêncio. E eu disse, Senhor, se você somente uma vez tu passaste ao lado de Moisés, e ele disse que era quando tu tinhas na fenda da rocha, e se parecia como as costas de um homem. Eu disse, poderia fazer outra vez, Senhor? Ele escreve, anjo, me deixe saber que eu estou perdoado. Eu disse, se me ajudares e vieres à minha mente, eu disse, Senhor, eu não sou muito forte mentalmente, porque eu não tenho educação. Agora, quando é que os escolhidos de Deus saberão que estão reconciliados com Deus totalmente? Quando Ele nos adotar. Porque vejam, e disse, eu estou tentando te servir. Tu conheces meu coração. E eu não teria feito isso. Eu não devia fazer isso. Ou seja, está falando do que tinha ocorrido. Minha cabeça se sentia como que ia cair, estava muito pesada, estava tão nervoso, e eu fiz no momento inesperado, quando Satanás me surpreendeu. Eu disse, se tu me perdoas, deixe-me ver, Senhor, permita-me te ver, Senhor. E Deus, sendo meu juiz, somente ali ao meu lado, um pequeno lugar entre os arbustos, começaram a girar. Algo como um vento. E isso veio exatamente ao redor do lado da cova, escreve cova, onde eu estava. E atravessou através dos bosques, ó irmão, uma paz que ultrapassa todo entendimento me inundou. E chorei, eu me levantei, eu gritei. Eu sei que meus pecados foram perdoados. Veja, vê, eu estava desligado com Deus. Eu não podia ter liberação para esse bebê. Agora, vejam algo que ocorreu também na visão da carpa, onde ele viu ali, vejam na página 40 do livro de Citações. Esse é do parágrafo 321. Página 40. Aí esse parágrafo, uma partezinha aqui diz:
E depois viu uma mulher numa maca de ambulância postrada ali, um varão atrás dela, estava em pé, em muletas, de modo que eles estavam ali parados, esperando sua vez. Uma mulher estava tomando seus nomes e coisas, e depois estava uma lona esticada ali, que ninguém podia chegar ao redor dessa carpa. Quero que você veja isso e escute como é, para que veja a diferença. Então ouvi algo como redemoinho. Ou seja, como um vento. Diz 3 vezes, faz 3 vezes. Como sempre o faz a cada vez que temos um serviço de cura, é o que acontece. Assim é como sempre se ouve. Soou desse modo no arbusto essa vez que o ouvi. Sempre foi desse modo. Vejam que aí nos mostra uma igreja perdoada. Porque ali ele disse, mostra-me, Senhor, se me perdoou. Que venha à minha mente, que seja como quando colocaste Moisés sobre a rocha ou na fenda da rocha. Quero saber se me perdoou. E se ouviu esse ruído, esse ambiente. Ele sabia que o anjo estava ali. E vejam, na visão da carpa, também acontece o mesmo. Portanto, já para esse tempo, o povo de Deus estará pronto. Porque a presença de Deus virá assim no meio do povo, dessa forma que aparecia a ele, onde a coluna de fogo depois do irmão Branham viu que se pousou sobre o quartinho de madeira. E em outros lugares ele disse que estava ali. Mas vejam que não tinha descido ainda. Algo faltava. Algum requisito faltava no povo. O mesmo requisito que o irmão Branham ali nos relata, o qual, depois do que aconteceu, ele orou a Deus e depois vê como quando pede que mostre se tinha sido perdoado. E veja a maneira em que mostrou. Agora vejam. Vamos continuar um pouquinho mais adiante. Diz, no próximo dia, havia um homem em Chicago, o qual é um grande homem, um católico recentemente convertido. As válvulas do seu coração estavam inchadas, como uma câmara de pneu inflamada, e ele esteve tentando cortar, extrair por muito tempo. Iam e ele não deixava. Finalmente, ele conseguiu uma entrevista, ou seja, uma entrevista com o irmão Branham. Essas entrevistas, ficamos com elas até que conseguimos o que estava mal. E o homem não tinha acabado bem até que o Espírito Santo regressou abaixo através da sua vida e o chamou a algo que ele tinha feito quando ele era um coroinha na Igreja Católica. Ele disse, essa é a verdade, ou seja, o irmão Branham está falando dessas coisas que ele tinha feito. Ou seja, o Espírito Santo, através do irmão Branham, estava ali, discernindo. Essa é a pura verdade, disse essa pessoa. Disse, você quer me dizer que isso estava contra mim? Eu disse, essa é a única sombra que eu posso ver em sua vida. Regressei e disse ao doutor,
Disse o doutor, bom, corrijam todas as coisas agora, teremos a operação. O doutor disse, examinaremos esse velho coração de novo. E quando ele examinou, ele disse, você não necessita de uma operação. Veja, se o nosso coração nos condena, nós queremos completa liberação. Não queremos estar na metade igreja, queremos ser uma igreja genuína, ou não ser nenhuma igreja. Queremos ser verdadeiros cristãos, ou nenhum cristão. Queremos uma total liberação dos nossos hábitos, dos nossos pecados, dos nossos pensamentos de malícia, das nossas más ações, da nossa negligência, tudo o que tivermos feito. Queremos uma total liberação, para que quando pessoas venham a essa igreja, para que se ore por eles, haverá somente um grupinho pequeno, talvez não mais de 100 ou 200 sentados aqui, mas estarão completamente nas mãos de Deus. E quando oramos, então Deus ouvirá desde o céu. Deus quer alguém que Ele possa segurar em suas mãos, alguém que Ele possa dizer, confio nele, eu posso mandar isto, meu servo doente, ao Tabernáculo Branham, em Jeffersonville. E esse grupo de pessoas estarão em um acordo unânimes. Algo acontecerá. Bom, veja o que Ele faz por nós na condição em que estamos. O que Ele faria se estivéssemos em um coração, em um acordo unânimes? E a única maneira que podemos conseguir isso é unir nossos corações em amor fraternal, obedecendo os ofícios da igreja e o pastor obedecer a Deus. Então Deus opera através do pastor, através da junta diretiva aqui na igreja, e todos juntos em uma unidade para o reino de Deus. Então Deus ouvirá quando tivermos o grupo unido. Não deixe que nada te preocupe, te aborreça, não se desanime com nada. Agora vejam também no livro, neste livro, Demonologia. Vamos fazer uma pausinha ali. E na mensagem, Espíritos Sedutores, nos diz na página 9, 9 e 10 diz, agora todas as coisas devem ser consideradas orando plenamente primeiro. Buscai primeiro vós o reino de Deus e sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Eu estou positivamente seguro essa manhã que se homens e mulheres somente pudessem entrar na posição de onde suas almas, seus pensamentos, suas atitudes fossem perfeitas na vista de Deus, essa seria uma das mais poderosas igrejas que jamais tem existido. Por isso ele diz, me dê uma igreja, uma poderosa igreja. Está no livro de citações. Vigie somente uns quantos momentos no físico, ou seja, vai agora dar um exemplo aqui no físico. Agora, muitas vezes, temos por anos o que chamamos um detector de mentiras. Ele escreve detector de mentiras. Você pode colocar em seu pulso, colocar através da sua cabeça, e você pode colocar aí e tentar o melhor para fazer que uma mentira soe como uma verdade, e registrará negativo todo o tempo, porque o humano não foi feito para mentir. Eu preferiria ter um bêbado comigo do que qualquer dia do que um mentiroso. Veja, um mentiroso, e seu corpo não foi feito para mentir. Não importa quão pecaminoso você for, ainda é um filho caído de Deus. A pessoa mais pecadora que há nessa cidade, Deus
não quis que você fosse um pecador. Ele quis que você fosse um filho ou uma filha dele. Você está feito pelo seu próprio caráter. Mas o pecado, ele causou a você isso. E não importa quanto você tente personificar e tentar fazer uma mentira, fazer correta, parecer correta, ele é um instrumento científico que prova que está errado. Você pode dizer, com toda a inocência que você quiser, mas ainda registrará negativo, porque há um subconsciente no fundo do ser humano, e esse subconsciente sabe, conhece a verdade. Ele escreve o detector de mentiras, subconsciência. E não importa o que você estiver dizendo aqui fora, esse subconsciente sabe que é uma mentira, e isso registrará do subconsciente. Por isso, se um homem ou uma mulher pode fazer que seus pensamentos e seus testemunhos e suas vidas que se alinhem tanto com Deus, amém, até o grau que o canal do Espírito Santo seja perfeitamente um com Deus, a pessoa com Deus, o que aconteceria se o homem e a mulher conseguissem se alinhar com a liberdade do seu coração, com a fé do mais profundo? Reticências. Muitas pessoas vêm ao altar para que ore por eles. Eles têm fé intelectual. Ele escreve fé intelectual. Eles confessam seus pecados e se unem a uma igreja por fé intelectual. Eles creem somente. Eles creem porque ouviram. Eles creem porque eles conhecem que é a melhor política. Mas isso não é o que Deus olha. Ele não olha sua fé intelectual. Ele olha com o coração. Ele olha o coração onde? No interior. Deus, reticências. E quando vem do coração, as coisas são possíveis, então. Sua confissão se encontra com sua vida. Sua vida fala tão forte como sua confissão. Mas quando sua confissão diz uma coisa e sua vida vive outra, há algo mal em algum lugar. Isso é porque você tem uma fé intelectual e não uma fé desde o seu coração ou do seu coração. E isso mostra, isso fora. Aqui é um conhecimento de Deus, mas dentro, aqui, há um demônio de dúvida. Eu creio em cura divina, mas não é para mim, vê? Pode ser assim, mas eu não creio. Captam? Por fora você diz sim, por dentro sua consciência diz não. Essa mesma coisa científica provará que isso é correto, provando. Agora continua dizendo aqui. Diz agora, estou na mensagem uma total liberação. Agora esse é o tipo de pessoa que Deus ordenou para tomar a terra. Moisés estava completo. Ele era um homem que não se comprometia. Se haviam agitações e barulhos e assim sucessivamente. Ele não se comprometia. Isso é o que Deus quer agora de nós. Faraó queria chegar a um acordo. Disse, Moisés, podem ir, mas deixem seus filhos para trás. Ou deixem aqui seu gado. Essa é a maneira que o diabo quer que os cristãos venham. E estará bem que você se una a uma igreja, mas jamais perdoe a fulano. Ou seja, venha, se una comigo, mas não perdoe fulano de tal. Estará bem se você pode trazer seus reticências. Se você pode ir, ele está dizendo à pessoa, para que se una à igreja, você não tem que parar de fumar, de beber, de mentir, de roubar. Sua mania de criticar, de murmurar. Você não precisa deixar isso, somente se una à igreja. Mas Moisés não se comprometia, não cedia. Ele queria uma total liberação. Disse, não deixaremos nada para trás. Levaremos tudo que nos pertence quando formos adorar ao Senhor. Essa é a maneira que a igreja deve ser. Tomaremos justiça, tomaremos santidade, tomaremos o Espírito, tomaremos um grupo unido. Não deixaremos nada para trás.
Tomaremos tudo, levaremos tudo. Não deixaremos uma isca para trás, você sabe. E pessoas podem orar em tal forma, até que o diabo tem que ceder. Assim foi que Moisés fez em seu grupo. Eles chegaram lá e se submeteram sob o sangue. Você notou? Até que eles não entraram, não se submeteram sob o sangue, não havia total liberação. Moisés mesmo, ele estava unido com Deus, mas Israel não estava. Eles ainda estavam com pecado. E eles murmuraram contra Moisés. E eles disseram: por quê? Por que fazes isto? Você traz mais problemas sobre nós. Porque o faraó duplicou sua quantidade de tijolos e assim sucessivamente. Esse era Moisés. E ele estava completamente nas mãos de Deus. Totalmente libertado. Totalmente libertado de pastorear ovelhas ou pastorear o rebanho de Deus. Ele estava totalmente libertado. Ele mesmo, mas o povo não estava livre, porque ainda havia murmuração entre eles. Uma noite, quando Deus ordenou que um cordeiro devia ser morto, tipo de Cristo, e o sangue era submerso em isopo, empapado em isopo, o qual é simples ervas comuns, humildes, e colocada sobre o batente das portas e nos postes,